Fala galera, beleza aí com todos? Mais uma vez estamos aqui na sequência aí dos dois últimos vídeos para trazer, creio eu que dessa vez aí pela última vez, esse assunto aí de DPS DC, tá? Um assunto aí que sempre gera uma polêmica, tá? Mas vou trazer para vocês aqui uma informação muito importante que eu não vi hoje ainda em nenhum canal, tá? Tirando um canal aí que já comentou sobre esse assunto, que é o canal aí do Eduardo Aquino, tá? Sobre DPS DC e a sua topologia de instalação, que é uma coisa aí que praticamente todo mundo erra. Eu mesmo errava, tá? E é a única diferença que a gente vê aí num DPS dito DC, tá, pessoal? Eu tô com um site aqui dessa empresa aqui, Pronext Engenharia, para mostrar para vocês aí que não estou falando aqui da boca para fora, não estou falando em achismos, tá? Com achismo aí sobre essa questão. Esse site aqui eu vou botar aí na descrição para vocês, pessoal. E aqui ele fala sobre DPS de um modo geral, tá? E eu vou levar aqui a um ponto, eles falam o que é DPS, o que é surto de tensão, funcionamento, os tipos de DPS, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, é essa parte aqui, ó, bem interessante, tá? Inclusive, quem assistiu meu último vídeo aí, eu dei uma pincelada aí nesse assunto bem no finalzinho do vídeo, tá? Porque é um conhecimento aí, para mim aqui, recente, tá? Eu sempre bati aí na tecla que não existe diferença de DPS AC e DC, fisicamente falando, no dispositivo em si, no dispositivo singelo ali, unitário, tá? E realmente já está provado aí que não há diferenças, tá? Eu sempre convido vocês aí a desmontar os seus DPS AC, ditos AC e DC, e comparar internamente, não há diferença. O varistor não tem diferença, o varistor não existe a modelo específico para AC e DC, mas, pessoal, tem um detalhe importante, a topologia que ele é instalado, o modo que ele é instalado, que vai dizer com todas ali, com todos os detalhes ali, o que é um DPS de fato AC e um DPS DC, para uso em DC. É uma diferença pequena, tá? Mas importante, inclusive prevista por norma internacional. Tá, pessoal? A gente não tem, pelo menos não tinha até recentemente, normas regendo essa questão de proteção em sistemas fotovoltaicos, tá? Proteção contra surtos. Então, a norma que era baseada é a IEC, tá? Tem normas aí europeias que regem essa questão e que estão muito mais adiantadas aí que as normas brasileiras, tá certo? Então, pessoal, o ponto aqui é esse, ó, DPS em sistemas voltaicos. Eu vou ler aqui na tela para vocês, para depois explicar, inclusive, ir lá no sistema e mostrar para vocês, na prática, essa diferença, tá? Vamos lá. Aqui está dizendo, ó, sistemas fotovoltaicos possuem peculiaridades que devem ser levadas em consideração quando se seleciona um DPS para atuação no lado de corrente contínua. Até aí tudo bem, né? O DPS precisa ter uma especificação, não uma especificação, precisa ter um modo certo de instalar, que vocês vão ver aqui, que dê segurança no teu sistema. Tá? E, por exemplo, a corrente de curto-circuito em sistemas fotovoltaicos é baixa, né? Apenas um pouco acima da corrente nominal do lado CC. Quando a gente tem, por exemplo, pessoal, ali, vamos dar um exemplo, vou usar o meu exemplo aqui, 9 painéis instalados ali no meu telhado, tá? Totalizando ali no máximo, um horário de pico em torno de 30, 32 amperes ali de corrente. Então, pessoal, a gente não tem uma corrente de curto-circuito elevada o suficiente para que aconteça de fato um curto-circuito que um disjuntor consiga atuar em tempo hábil, em tempo rápido, para ele seccionar aquela falha ali. Tá? Você pode pegar os fios aí do seu painel, dos seus painéis positivo e negativo, no meio-dia, ligar um no outro, e o máximo do máximo que vai acontecer é um aquecimento. E esse ponto aí que é importante, porque esse aquecimento pode ser elevado a tal ponto que o seu disjuntor ele não considere como curto-circuito, ele não vai considerar como curto-circuito, e pode ser que o seu sistema em algum ponto ali, dentro da sua stream box principalmente, possa ser que crie um ponto de aquecimento que possa virar um incêndio. Tá certo, pessoal? Então a corrente de curto-circuito em sistemas solares aí, em geral é baixa, tá? Principalmente off-grid. E eu queria deixar claro aqui que esse conhecimento que eu trago no meu canal, a maioria dele é voltado
para a comunidade off-grid, tá? O on-grid tem suas peculiaridades também, que a gente é parecido, mas nem tudo é igual. Tá? Então aqui que fique claro que a gente está falando aqui para o off-grid, mas isso aqui também em específico vale também para o on-grid, tá? Então vamos lá. Quando da ocorrência de um curto entre o DPS e a terra, o fusível de retaguarda pode não atuar, tá? Por quê? Por essa razão que eu acabei de explicar aí, corrente de curto-circuito muito baixa, tá? Acarretando danos à instalação e até mesmo incêndio. Assim, o uso do DPS no lado de corrente contínua deve seguir normas específicas, como a EN 50539-11 e a IEC 61643-31. As normas descritas são aplicáveis à proteção contra surtos de tensão em baixa tensão. Um requisito dessas normas específico para sistemas fotovoltaicos é a conexão do DPS na configuração Y, como mostrado abaixo. É isso aqui que eu quero entrar no assunto com vocês, tá? Na configuração Y. Já já a gente fala um pouquinho disso daqui, né? O próprio texto aqui vai explicar também. E lá no sistema eu vou mostrar para vocês essa configuração em Y. Essa configuração aumenta a impedância e, consequentemente, a isolação do sistema fotovoltaico. Todas as normas citadas devem ser levadas em consideração para a especificação de DPS para garantir a confiabilidade do sistema instalado. Topologia de sistema fotovoltaico e instalação com SPDA, ou seja, um sistema de para-raios, também devem ser levados em conta na hora da escolha de um DPS. Conclusões. O correto dimensionamento e utilização do dispositivos contra surtos diminui o risco de problemas futuros nas instalações fotovoltaicas. Normas nacionais, possivelmente internacionais, devem ser sempre seguidas para garantir a integridade do projeto. Então, pessoal, o porquê da topologia em Y e o porquê quando você compra um DPS dito aí de linha solar, específico para linha solar, ele tem essa configuração aqui. Aqui em cima, ó, a gente vê aqui o positivo do painel, tá? Aqui embaixo o negativo, esse aqui é o desenho de que representa um painel, tá? Aqui onde está o cursor do mouse aqui. E aqui, ó, desce para o DPS o positivo, tá? O que todo mundo faz aí. E o negativo para um outro DPS. E o que esse DPS, terceiro DPS, está fazendo aqui nessa montagem, nessa topologia? Justamente aumentando a impedância aqui do sistema. Vocês podem ver aqui, ó, que as três saídas estão aterradas num ponto único, só que o aterramento em si, o fio que desce lá para o seu sistema, a sua malha de aterramento, suas artes, enfim, ele está na outra ponta do DPS central, ou seja, ele faz um Y aqui, ó, tá? Isso aqui é feito, pessoal, para que caso esse DPS rompa a isolação dele e permaneça num curto perene aí no teu sistema, ele não conduza uma corrente de forma aí constante, que venha esquentar aqui o teu sistema em algum ponto aqui e cause algum tipo de incêndio. Então isso aqui é previsto por norma, tá? Por alguma dessas IEC aqui, é falado desse tipo de topologia, ela é obrigatória, tá? Mas muita gente, inclusive eu, usava apenas 2 DPS, simplesmente positivo aterrado, né, pelo DPS, o negativo passando pelo DPS aterrado. Essa configuração aqui permite, né, no caso de um surto aí de alta energia, criar um curto-circuito aqui dentro do DPS, né? O varistor pode ficar em curto constante, e pela corrente do painel ser muito baixa de curto-circuito, ele vai ficar drenando essa energia para a terra e o seu disjuntor não vai atuar, né? Muita gente aí acha que num curto-circuito de painel o disjuntor atua. Na maioria das vezes não, pessoal. Só se o seu disjuntor, o fusível, estiver muito bem próximo ali do máximo de corrente drenada num horário de pico de geração, por exemplo, porque se estiver no final da tarde ou no início da manhã, ou no horário que a geração não esteja muito favorável, pode fechar um curto entre positivo e negativo do seu painel que você não vai ver nenhum dispositivo de proteção atuando. Não tem como isso acontecer, tá? Devido a essa corrente aqui ser muito baixa, para a maioria dos disjuntores aí e sistemas de proteção contra curto-circuito atuar. Tanto é que muita streambox aí, pessoal, do on-grid mesmo, a gente não vê disjuntor. Muita gente se pergunta, por que não tem disjuntor na streambox? Né? Tem só uma chave seccionadora ali para você isolar o sistema numa manutenção. Justamente por esse motivo, pessoal, não faz sentido esperar que um disjuntor atue num curto-circuito, num sistema desse tipo aqui, fotovoltaico aí, durante um curto-circuito e não tendo energia suficiente para esse disjuntor abrir.
tá? A não ser ali que você sintonize seu disjuntor para trabalhar sempre no máximo. Mesmo assim, pode ser que ele demore ainda a atuar e o incêndio venha acontecer antes mesmo dele atuar, porque ele tem uma curva de atuação. Vamos dizer que seu sistema puxa ali no pico 32 amperes, né? Você tem um disjuntor ali ou fusível de 32 amperes, e ele vai ficar no 32 ali aquecendo, funcionando ali naquele máximo. Tá? Se você não vier a perceber isso, porque isso aí é perceptível, você vai perceber que o seu controlador de carga e o seu inversor vai parar, né? Não vai ter geração, ele vai puxar das baterias aí, no caso no off-grid, e você vai ver que a energia do painel está indo para outro lugar. No caso aqui, seria uma falha do DPS, né, por exemplo, tá? Que poderia vir aí a acontecer. Então esse DPS aqui no centro, tá? Dos outros dois, com a saída de aterramento passando por dentro dele, minimiza, eu não vou dizer que resolve 100% dos problemas, porque se num caso aí de azar, esse DPS aqui do meio também entrar em curto-circuito aí perene, né, devido a um surto muito elevado, eu acho que as normas aí, quem definiu isso daqui, já previu que a chance disso aqui acontecer nesse DPS central aqui é muito menor do que nesses dois, tá? Então, a configuração correta aí para o teu sistema de proteção contra surtos é essa aqui, pessoal, sempre essa em Y, tá? Isso aí é pedido por norma internacional, tá? Então por isso que eu trouxe aqui o site, tem outro site aí, vocês podem procurar, vou botar até no link aí, perdão, na descrição, vou botar o link do Vinícius Saião, se não me engano, o site dele também fala disso daqui, tá certo? É uma coisa aí bem importante que não vejo quase ninguém falando, tá? É um conhecimento aí, vamos dizer assim, que é relativamente recente aí, e surgiu aí com a necessidade aí do sistema fotovoltaico que vem crescendo aí paulatinamente de agora em diante mais ainda, né? Tá bom, pessoal? Então eu vou finalizar essa parte aqui. Se quem quiser ler com calma tudo aqui, vai estar na descrição o link desse site do Vinícius Saião aí também, tá? E vamos lá no sistema para mostrar para vocês lá na prática como que tá essa questão da ligação em Y, beleza? Só um pouquinho que a gente vai chegar lá, tá? Na Streambox para mostrar para vocês. Então, galera, de volta aí com o nosso Streambox DC, sistema off-grid aí. Aqui, pessoal, eu já removi, ó, os módulos, tá? Os 3 módulos aqui que vão no DPS da Clamper, da linha solar, tá? E antes de começar aqui a demonstração aqui do sistema em Y, eu quero falar para vocês aqui mais uma vez as diferenças aí, né, do DPS DC e AC no que tange nomenclaturas aqui, descrições, o porquê que vem num DPS ali especificado para DC, escrito aqui VDC, e no outro vem AC, sendo que internamente eles não têm diferença, né? Basicamente aí a gente já viu. Quem não viu os vídeos anteriores aí eu peço para assistir, tanto os anteriores como os mais antigos sobre esse assunto aí, para vocês entenderem, tá? Tem vídeo aí no canal mostrando outras marcas aí. E então, aqui, pessoal, vou tentar focar para vocês aí, para explicar mais uma vez aqui rapidamente estes parâmetros aqui, tá? A gente tem, vamos lá para focar legal, a gente tem aqui, ó, a tensão de serviço, ok? No DPS para corrente contínua ele vai vir declarado aqui a corrente contínua, tá? Porque ela tem uma diferença de trabalho no varistor quando ele é colocado em corrente contínua e quando ele é colocado em corrente AC, tá certo? Aí fica redundante, né? Falar corrente AC, né? Ou corrente DC. AC ou DC aí. Tá? Então, ele vai vir especificado aqui o que esse varistor suporta na corrente contínua. Então, a diferença primeira aqui vai estar na descrição. Tá? Não tem diferença interna. O varistor é o mesmo, como a gente já demonstrou. Aqui vai estar a corrente máxima de surto, que está atrelada também à classe do DPS. Geralmente, DPS de classe 2 trabalham com correntes mais elevadas, tá? Aqui tem o surto que ele suporta aqui por mais de uma vez, provavelmente 2 vezes aqui, tá? E aqui embaixo a gente tem a UP, pessoal, que muita gente também comete alguns erros aí na seleção do DPS baseada na UP, tá? No vídeos passados aí a gente demonstrou, a própria Clamp aí diz que a tensão de trabalho deve respeitar
a suportabilidade do teu equipamento, correto? Se você trabalha com um equipamento que tem uma entrada PV, por exemplo, de 500 volts, você pode usar um DPS aí de 500 volts, tá? Se a PV do teu equipamento é 100 volts, você pode usar até um DPS de 150 volts. Se você achar um DPS menor ainda, mais sintonizado com a tensão de trabalho do teu aparelho, melhor ainda, melhor vai ser a proteção, tá? Então a UP aqui vai ser mais baixa, quanto menor for o valor de tensão de trabalho de forma aí contínua no teu sistema, de forma constante, tá? E relembrando mais uma vez, aqui a gente está tratando de off-grid, tá? Sistemas off-grid. Sistemas on-grid geralmente trabalham com tensões muito mais elevadas, aí de 500 volts, 600, 1000 volts, 1500 volts. A gente tem aí em usinas de grande porte, aí, médio e grande porte, já trabalhando com 1500 volts. Eu já ouvi dizer até 2000 volts, tá? Já em alguns painéis aí já suporta strings de 2000 volts, mas geralmente é 1000 volts, 1500 volts, as strings, tá? Então tem que se respeitar aqui, tem que ser um DPS de no mínimo aí 1000 volts, então, nesses casos, tá? Mas sempre trabalha aí sintonizando a tensão de serviço do teu DPS de acordo com o seu aparelho aí a ser protegido, tá certo? Vocês vão ter mais segurança aí nesse sentido. Eu vejo muita gente errando nisso aqui, ó. Tem um controladorzinho bem pequeno aí, um PowerMR da vida, com a entradinha ali de 100 e poucos volts no máximo, 90 volts, e colocando DPS de 600 volts, de 1000 volts. Não é muito legal, tá, pessoal? Vocês não têm um parâmetro aí de suportabilidade desses equipamentos mais baratos, vamos dizer assim, tá? Então tentem trabalhar com o P mais baixa, uma tensão mais baixa, de acordo com o seu equipamento, tá? Então vamos lá aqui onde a gente queria demonstrar. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, pessoal, a topologia aí em Y, tá? Aqui fisicamente falando, o DPS já vem pronto, ó, as saídas aqui de aterramento, a ligação de aterramento dos DPS, elas estão todas jampeadas aqui dentro, ó, não tem como você alterar. Então o DPS aqui não é a prova de erros, vamos dizer assim, de instalação. O instalador aí não vai ter como mexer nessa parte, tá? Então todos esses, deixa eu ligar aqui o multímetro que eu esqueci, colocar ele aí na escala de continuidade, tá? Aqui, ó, dá para ouvir o bip aí, pessoal, ó, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que todas essas saídas aqui, ó, elas estão curto-circuitadas, tá? Ó, tá certo? Correto? E todas elas aqui, ó, essas três de baixo, elas saem pelo DPS aqui e chega aqui, ó. Então ela não vai estar em curto, tá certo? Ela só vai entrar em curto com a saída de aterramento que está aqui no meio, quando o DPS conduzir, apenas durante um surto aí, tá? Então a gente não tem essa comunicação com a saída de aterramento que está aqui em cima, com o terra que está aqui embaixo, criando essa impedância aqui, evitando todo o problema que a gente explicou aí no início do vídeo, tá? Aqui o positivo, ó, ele logicamente também não vai estar em curto com nenhuma saída, tá? O DPS está isolando aqui, o negativo também, tá? Então a gente vê que não tem curto em nenhuma saída, tá? Nenhuma das saídas aí vão estar aqui, pessoal. Liguei positivo com negativo porque os painéis estão no sistema, né? Tá em operação. Não devia nem ter feito isso aqui que eu fiz agora, mas enfim, né? Aqui em cima também não vai estar em curto aqui com terra, com a saída mesmo para o seu aterramento. Então isso daí, a topologia em Y aqui, ó, ele fecha um Y aqui com essas saídas aqui comuns aqui, né, de aterramento, e o DPS vai ficar aqui no meio, tá? Vamos ligar de novo aqui, ó. Deixa eu soltar o multímetro aqui para facilitar aqui a ligação. Esse aqui é o DPS aí que fecha o Y, tá? Aqui é o DPS do negativo e aqui é o DPS do positivo. Então, opa, tá de cabeça para baixo. Não tem importância, tá, pessoal? Varistor, DPS não tem polaridade, mas para ficar organizadinho aqui. Deixa eu ver o que tá atrapalhando aqui o encaixe. Alguma coisa atrapalhando o encaixe aqui. Depois eu vejo aqui o que está atrapalhando. Então, pessoal, é essa ligação em Y, né? Esse fechamento em Y aqui, ó. Uma única saída de aterramento, tá? Fechada aqui embaixo. E é isso daí. E rapidamente falando novamente aqui do disjuntor,
Uma corrente de curto-circuito de painel, pessoal, não é suficiente para atuar qualquer disjuntor que seja aí, seja um disjuntor DC, da corrente que for aí. É muito difícil um curto-circuito positivo e negativo de painel fazer atuar isso daqui, tá? Mesmo no seu horário aí de pico de geração, meio-dia, é bem complicado. Então, mesmo aqui nesse caso que eu coloquei o disjuntor depois dos DPS, mesmo que eles entrem em curto aqui, ó, positivo e negativo, ou positivo terra no caso, né? Esse disjuntor aqui não atuaria. O máximo que eu teria aqui, ele é um C40 aqui, o máximo que eu teria aqui seria uns 35 amperes. Então não faria nem cosquinha aqui para esse disjuntor desligar, tá? Então daí que vem essa proteção aqui colocada no meio aqui, para se caso feche o curto-circuito positivo terra aqui ou negativo terra, a condução aqui vai estar impedida ou com impedância maior aqui por esse DPS do meio. Tá certo, pessoal? E aqui no caso, um fusível, vamos dizer assim, teoricamente daria uma proteção maior, tá? Por eles trabalhar mais ali no limite, inclusive eles trabalham mais quente, tá? Então ele desligaria por uma sobrecorrente. Um curto-circuito é meio difícil, tá? Pelo já explicado aí, pela corrente baixa aí dos seus painéis aí, tá beleza? Aqui é a corrente de curto-circuito baixo, né? Aqui tá caído aqui, pessoal, é meu watímetro aqui, tá? Não tem problema aí não. Às vezes vocês podem olhar aí e ver o que é esse negócio caído aqui, ó, é só o watímetro, tá certo? E deixa eu ver por que ele não quer encaixar. Eu acho que ele está muito aberto aqui os contatos, porque esse DPS aqui eu já desmontei ele e precisa amassar, abrir esses contatos daqui, ó. Vamos ver se ele encaixa agora. Rapaz, eu só descobri aqui porque não estava encaixando, eu estava pelejando aqui para encaixar e não estava dando certo. Esses DPS tem um guia aqui no fundo, tá? Inclusive um já está lá dentro, ó. Ele não veio junto com o módulozinho, tá? Então esse daqui é daqui. Aí não queria encaixar de jeito nenhum, mas agora vai, ó. Vou encaixar de novo, colocar ele nas posições que estavam anteriormente aí, para não ter erro. Beleza? Deixa eu ver aqui se está certo aqui. Esse guiazinho, se ele não tiver bem certinho lá, ele não encaixa. Aí, ó, encaixou e boa. Então é isso daí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, tá? Creio eu que agora tá bem explicado aí as diferenças entre um DPS DC e AC. Convido aí a quem não acredita ainda que não existe diferença no DPS singelo aqui em si, tá? Numa única unidade. Desmonte seus DPS, pessoal, não é difícil, tá? O da Clamp principalmente não é difícil de abrir, tá? O da Tonzen é mais fácil ainda, que a galera usa. Compare aí os DPS e vocês vão ver que não existe absolutamente diferença nenhuma interna na construção deles, tá? Dos DPS aí, das marcas em geral aí. Eu já comparei várias marcas, tá? Em off também. O colega aí de YouTube, Eduardo Aquino, já mandou algumas fotos de outros DPS de outras marcas aí para mim também, tá? E a gente concluiu aí que não tem diferenças internas, mas a diferença tá aí, ó. Nomenclaturas, né? Identificação e topologia. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Espero que ficou esclarecido esse assunto aí de DPS, DC e AC de uma vez aí por todas. Tá ok, pessoal? Falou pra vocês. Até mais.